Na nossa jornada como peregrinos e forasteiros, sempre desejamos avançar e chegar ao destino final. Até mesmo alguns textos bíblicos nos estimulam a isso. Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O autor da carta aos Hebreus também nos fala que Deus não se alegra daqueles que retrocedem. Mas, às vezes, irmãos, para que nós obtenhamos sucesso neste propósito, precisamos voltar onde tudo começou. Às vezes, para poder continuar, para poder concluir, nós necessitamos voltar onde tudo começou. Esta volta não é um retrocesso, mas uma maneira de sermos revigorados por boas lembranças que nos impulsionaram a chegar até onde estamos e nos impulsionarão a dar os passos seguintes. Essas memórias nos ajudarão a completar a carreira e chegarmos à cidade celestial, tendo cumprido nossa missão aqui na terra das nossas peregrinações. Se nós chegamos até aqui, irmãos, é porque um dia nós recebemos de Deus bênçãos maravilhosas. Um dia tudo começou. E voltar ao lugar de origem não é um retrocesso, mas é uma maneira de nós relembrarmos. Porque às vezes nós esquecemos. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. E voltar a determinados lugares nos faz reviver. Comer algumas comidas nos faz reviver. E existem coisas que nós precisamos reviver. Que nós precisamos lembrar, porque elas nos farão muito bem. E elas nos ajudarão a ter forças para ir até o fim. Às vezes, nós precisamos voltar aonde começamos. Às vezes, nós precisamos voltar à manjedoura. Essa imagem nos mostra a manjedoura e o Gólgota. Às vezes eu e vocês precisamos lembrar, gente, de onde viemos. E isso nos fará valorizar o fato de termos chegado até aqui. Talvez você não tenha nascido numa manjedoura, mas talvez você tenha nascido numa situação bem difícil. Talvez você era alguém que os médicos disseram: olha, não vai escapar. Mas você escapou. Talvez você nasceu numa realidade que o colchão era de palha, ou era um colchão de solteiro para um casal. Talvez você nasceu em uma realidade que nem cama havia, era no chão. Talvez você nasceu em uma realidade difícil. Você nem conheceu seu pai quando era criança, ou nem conheceu sua mãe. Você diz: mas pastor, por que eu preciso lembrar disso? Sabe por quê? Porque você precisa valorizar o que está vivendo hoje. Veja de onde Deus lhe tirou. Veja de que situação Deus trouxe você. Desenganado pelos médicos, abandonado pelos pais, passando privações, tomando aquele leitezinho fininho, talvez a papa, não é, de água com farinha. Eu sei que muitos não viveram isso, mas todos nós temos uma história, todos nós temos uma origem. E nós precisamos, às vezes, lembrar, irmãos, de onde viemos. Sabe por quê?
Porque quando nós prosperamos, nós passamos a pensar que somos melhores do que os outros. Quando nós encontramos pessoas em situações difíceis, nós até julgamos essas pessoas. E como é bom a gente lembrar, mas olha, um dia eu fui assim. Um dia a minha casa foi assim. Às vezes nós precisamos lembrar de onde começamos. Outras vezes nós precisamos lembrar de onde recomeçamos. E o recomeço foi esse dia. No dia do seu batismo. No dia que você desceu às águas. No dia que você testemunhou diante de Deus, diante do diabo, diante das pessoas e diante de si mesmo, que agora você era um novo homem, que agora você era uma nova mulher, que as coisas antigas tinham ficado para trás e agora tudo era feito novo em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, nós precisamos voltar ao lugar do nosso batismo, ao lugar do recomeço da nossa vida. É bem verdade que quando Jesus foi ao Jordão, o batismo para ele não tinha o mesmo significado que para nós. Porque o batismo para nós é um testemunho da nossa mudança de vida. No caso de Jesus, o batismo tinha um sentido diferenciado. Porque ali o ministério dele começaria. Ali, uma nova etapa da sua vida teria início. Durante 30 anos ele viveu sob a tutela de José e de Maria. Ele foi cuidado por seu pai adotivo. Talvez você que está aqui hoje foi adotado. E você olhe para isso com tristeza e com mágoa no coração. Eu quero dizer para você, só é adotado quem é amado. Jesus foi adotado. Moisés foi adotado. Talvez você que está me assistindo nesse momento tenha sido adotado. Eu quero dizer, você foi adotado porque você foi amado. Jesus, aos 30 anos agora, vai ter um novo momento da sua história. Jesus, antes de ir ao Calvário, resolveu voltar ao Jordão, onde havia sido batizado por João. Mas o que aconteceu naquele dia, gente, do batismo de Jesus? Olha o que diz a palavra do Senhor. João 10, 39 a 42 nos diz: neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Jesus foi ao Jordão. Ele foi àquele lugar que um dia ele encontrou com João. Mas por que Jesus foi ao Jordão? A palavra do Senhor diz que muitos iam ter com ele e diziam: olha, realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Jesus vai ao Jordão. As pessoas encontram com Jesus ali. Ouvem Jesus. E elas dizem: olha, João Batista não fez nenhum milagre. Mas tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. E eu quero seguir. Mas, irmãos, o que aconteceu no Jordão? A palavra do Senhor nos diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então,
ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Quando Jesus volta ao Jordão, irmãos, ele volta a esta cena. Ele volta àquele encontro com João Batista, o profeta que havia sido enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E agora, quando João e Jesus se encontram, João olha para Jesus e diz: Olha, eu é que preciso ser batizado por ti. Como tu vens a mim? Mas Jesus disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus disse: João, eu vim obedecer a Deus, ao Pai. Eu sei que o meu batismo não é igual ao batismo deles. Eles estão sendo batizados por causa de pecados arrependidos. Eu nunca pequei, mas me convém cumprir toda a justiça. Me convém fazer a vontade do meu Pai. Me convém obedecer ao meu Pai. Quando João ouviu Jesus dizer isso, a Bíblia diz que João entendeu e consentiu. E disse: Então, se é para obedecer ao Pai, eu vou batizar o Senhor. E João batiza Jesus. Quando Jesus desce as águas e sobe das águas, a palavra do Senhor nos diz que os céus se abriram. Jesus voltou ao Jordão, porque no Jordão os céus se abriram sobre ele. Houve algo no mundo espiritual. Ele deixou de ser ali o simples carpinteiro para iniciar o ministério messiânico dele. Os céus se abriram. Quando Jesus volta ao Jordão, ele lembra que ali os céus se abriram sobre ele. Quando ele volta ao Jordão, ele lembra que o Espírito Santo desceu sobre ele. Algo maravilhoso. A terceira pessoa da Trindade desce sobre Jesus. E Jesus lembra da unção que veio sobre ele. Porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus lembrou do que significava ser ungido pelo Espírito Santo. Mas no Jordão também ouviu-se uma voz. A mais bela voz que um homem e uma mulher podem ouvir. A voz do Pai. E o Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ao voltar a Jordão, irmãos, Jesus voltava a tudo isso. Ele sabia o que tinha para enfrentar. Ele sabia que o Gólgota o esperava. Ele sabia os sofrimentos. Ele sabia as dores. E ele volta ao Jordão como uma maneira de se fortalecer para continuar a jornada. De volta ao Jordão. Jesus optou por cumprir a vontade de Deus. Ir ao Jordão significava cumprir a vontade de Deus. No Jordão, os céus se abriram sobre Jesus. No Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele. No Jordão, o Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. No Jordão,
houve um encontro da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos naquele lugar. Então voltar ao Jordão não era voltar a um lugar qualquer, era voltar aonde tudo começou, onde o ministério dele começou. Voltar ao Jordão era, meus irmãos, estar preparado para ser levado ao deserto, para prevalecer contra o diabo. Voltar ao Jordão era um marco na vida de Jesus.